o futuro! Todo mundo quer saber do futuro. Então, trouxemos Thiago Matos, o futurista do Brasil. Eu posso dizer que é o futurista mais fofo, que eu mais gosto, o que mais fala a língua que a gente entende. Generosa. Ah, que isso. Thiago, nós já estivemos juntos em vários momentos. É a primeira vez que eu te recebo no Interioriza. Fico muito feliz. Você veio de Porto Alegre para cá. É um prazer, é um privilégio. Obrigado pelo convite. E nesses últimos anos que a gente já trocou tantas informações, né, pela internet, você foi ajustando a sua fala, a sua postura. Tô vendo até uma barba aqui diferente. Recentemente eu estava no CONAP, o Dr. Pedro Chestats, que falou do chip que você usava. Sabe, gente, aquela coisa que a gente ouve, é um chip no ser humano, o Thiago já usou. Então pensa, ele já até tirou o chip. De tão futurista que você é. Vamos começar pelo chip? Vamos começar pelo chip. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. É um privilégio estar nesse espaço que a gente raramente tem, né? A gente sempre se vê em bastidores, entrando, saindo, correndo. Acho que hoje a gente vai ter a chance de conversar um pouco mais. Em 2015, 2016, acho que foi 2016, eu implantei na minha mão um chip que tinha como objetivo um experimento de saúde. Dentro desse chip eu coloquei o meu código genético, porque eu escaneei o meu código genético. Então o experimento era o seguinte, qualquer pessoa com um aparelho que conversasse com o chip, né, um aparelho de NFC, poderia acessar as informações que estavam ali e, por consequência, fazer um atendimento personalizado, uma vez que o DNA de cada pessoa é um DNA diferente. Você falou 2000 e quanto? 16. E o que eu estava querendo propor ali era uma provocação ao sistema de saúde. Eu fiz uma postagem numa rede social e disse o seguinte, olha, sistema de saúde, olha, hospitais, olha, pessoal desse universo que ainda vê a saúde como muito reativa, como tratar muito a doença e não a saúde, como tratar muito a massificação e não a personalização. Eu sou o paciente do futuro. Vocês querem me tratar? Porque se vocês me tratarem, vocês vão, por consequência, evoluir o processo de vocês tanto que outras pessoas vão ser melhor atendidas. E um hospital me chamou. Para fazer um programa de atendimento personalizado. Mas eles estavam tão atrasados, o gap era tão grande que eles desistiram do projeto. Eles disseram, Thiago, você está gerando uma pressão interna aqui que é melhor a gente nem saber que caminhos isso poderia gerar. Então, por um lado, houve uma frustração de minha parte, mas por outro lado, eu acho que houve um movimento. Claro. Mais gente começou a falar, o Pedro Chestats começou a falar disso, mas ele perdeu um pouco a serventia, porque a tecnologia foi ficando mais antiga, né? A tecnologia de conversa com o mundo exterior foi ficando mais antiga. Hoje existem chips mais avançados, e eu pensei, olha, se eu vou tirar e o sistema de saúde ainda não está pronto para o chip antigo, imagina para o novo. Eu vou ficar um tempo sem e se lá na frente eu tiver que fazer a mesma provocação, eu faço. Quando você fala, eu coloquei... Você mesmo? Não, é um procedimento médico, mas existem empresas de biohacking que fazem isso. Minha cabeça já fica... Eu já fico imaginando ele lá, passando álcool na mão. Thiago, aí você tirou então, porque esse projeto então não teve continuidade. E como foi essa experiência para você e como ela pode ser para todos nós? Esse chip, para que a gente possa medir, para ter os nossos medidores, está muito mais perto do que a gente imagina ou ainda é muito inacessível? Eu imagino que assim, ainda vão demorar alguns anos para a gente ver isso se popularizar, porque de fato parece que a transformação da saúde, que é um dos assuntos que eu estudo, né, ela tem um passo anterior. Você também estuda saúde, né, muito pelo viés da saúde mental, mas eu acho que a gente vai concordar que, como eu falei antes, a saúde ela trata muito a doença e não um estímulo à saúde. Ela trata muito uma massificação e não tanto uma personalização. Gostei. Ela é muito reativa e não proativa. Então, se a gente não mudar esses protocolos, não existe chip, não existe inteligência artificial que vá nos resolver. Então, eu tô falando de uma mudança de mentalidade. Exatamente. Pode ter o chip que for, mas se eu também não tiver disponibilidade para falar sobre isso... É muito comum, né, esse debate, que a gente sempre fica se perguntando o que é ovo e galinha, né? A tecnologia determina comportamento ou o comportamento acolhe a tecnologia, né? Em alguns casos é um, em alguns casos é outro, em alguns casos os dois acontecem ao mesmo tempo, mas nesse caso específico eu entendo que o comportamento precisa vir antes. Assim. E o comportamento provavelmente só vai ter alguma alteração quando eu tenho consequências visíveis de dinheiro, no meu corpo, alguma dor ou doença.
Faz sentido isso para você? Faço total. Eu acho que o principal benefício que as pessoas vão começar a ver é o de longevidade, né? A expectativa de vida, há bem pouco tempo atrás, era 45 anos, 50 anos, 60 anos, se a gente olhar para o início do século passado. E hoje, alguns experts em longevidade dizem que a gente vai viver 100 e muitos anos, né? Tem gente que fala até de uma possibilidade de velocidade de escape. Eu não sei se a sua audiência, como ela é muito heterogênea, vai conhecer o termo não sei o que é isso. Velocidade de escape. Velocidade de escape é quando, em 1 ano de vida, você ganha 1 ano e 1 dia. Entende? Você não tem que ser imortal. Você tem que ir reparando o corpo. Então, a cada período X de tempo, por exemplo, 1 dia, ou 1 mês, ou 1 semana, ou 10 anos, você tem que ganhar um pouquinho mais. Velocidade de escape é quando a gente escapa da morte, entende? E existem especialistas que dizem que a gente já atingiu a velocidade de escape. Ou seja, sabe-se lá qual é o limite da longevidade. Assim. Eu tô conseguindo repor o que eu gasto. Exato. É como se a gente enxergasse o corpo como uma máquina, como um equipamento, que eu tenho que fazer a manutenção. E essa manutenção, ela volta pro estágio, digamos assim, de não perda, né? Sim. Então, ela não perde nada a partir da manutenção. Assim. Aí eu vou trazer uma coisa super futurística. Atenção, que é a palavra pausa. Pausa. Aí joga pra cá, né? Quanto mais eu trabalho e me recupero, mais eu tenho condição de continuar. Essa é a essência da produtividade sustentável, que é o movimento que eu levo. Então, eu produzo, mas eu preciso bater nas pessoas para bater meta. Na próxima meta eu não tenho pessoas. Ou eu vou morrer para alcançar esse objetivo e depois eu não vou viver o objetivo. Então, estou trazendo aqui uma ideia super disruptiva, tá? De descanso. Você respeitar, né? O presente. Vamos lá. Você respeitar o presente garante um bom futuro? Claro, sempre. O pessoal, eu sei que você sabe o que eu vou falar aqui, né? Porque a gente esteve juntos muitas vezes. Mas quando a gente fala, né, profissional de futuros, investigador de futuros, futurista, normalmente o pessoal imagina que a gente está pensando coisas lá na frente para que elas fiquem lá na frente. E não, né? A gente está pensando as coisas lá na frente para aplicar no presente, para melhorar o presente. Mas tem um cuidado que eu acho importante a gente ter, é que quando a gente não toca esses futuros, não entende bem esses futuros, muitas vezes a gente não está vivendo o presente como presente. A gente está vivendo um passado no presente, que é o que você falou. Né? Sobrecarregar a equipe até o pessoal morrer, isso é uma atitude do presente ou não? Não é do passado. Exato. Mas eu estou fazendo em 2024. Bom, mas tá fazendo errado, né? Tá fazendo algo do passado no presente. Ô, Tiago, agora você trouxe aqui um tema que acho que vale a pena a gente se aprofundar. Um futurista, e aí quando eu falo futurista, eu preciso trazer uma outra palavra, que o significado é o espírito do tempo, que é Zeitgeist. Ou seja, o futurista estuda quais dados desse Zeitgeist, desse espírito do tempo que a gente está vivendo. De quais dados nós estamos falando que serve de matéria-prima para você? Legal. Existem muitas linhas, né, de pesquisa de futuros. Por exemplo, uma linha é o cool hunting, que o pessoal Caçador de tendência. Caçador de tendência seria uma excelente tradução. Tá. Fica observando fenômenos da arte, do comportamento de rua. Olha, as pessoas mais disruptivas estão usando o cabelo assim, estão usando um salto assado, estão usando uma camisa desse jeito, estão usando tatuagem dessa outra forma. Isso aqui é uma leitura do cool, né? É o que você falou aí, um caçador de tendências de comportamento. Esse é um tipo de observação do futuro. Isso serve muito, por exemplo, no mercado de moda, né? Que se apropria muito disso. O meu campo, que a gente chama Futures Thinking, tem, né, voltando, tem vários campos. Ele é um campo que a gente tenta observar um pouco mais as descobertas científicas, as novas tecnologias e as inovações de negócios para aplicar em negócios. Então, o meu papel é, sei lá, descobrir um novo tipo de varejo para apresentar para uma rede varejista, um novo tipo de cerveja para apresentar para uma grande rede de cerveja. O nosso olhar, ele é mais mercadológico. Não quer dizer que ele é melhor nem pior, né? Para algumas coisas ele é melhor, para algumas coisas ele é pior. Mas a gente enviesou, através desse Futures Thinking, uma aplicabilidade. Tá. Uma aplicabilidade das coisas. Perfeito. Você, inclusive, é cofundador da Aerolito. Aerolito. Que é uma Future... É um laboratório de Futures Thinking, né? A gente uma Futures Tech, às vezes o pessoal diz. Assim como tem EdTech, assim como tem FinTech, assim como tem
Future Tech, então tem uma você vai Future analisar Tech, o mercado que produz X produto, te chama, fala, Thiago, qual é o próximo passo disso aqui? O que eu ainda não tô vendo? É isso? Eu acho que eu posso dar bons exemplos, assim, Manda bala. que a gente tem uma metodologia lá chamada 3 Ondas, que é um mapa de futuros, um reporte de futuros. Então, como é que funciona? Quando a gente trabalhou para as lojas Renner, a gente apresentou 150 sinais de futuros. Um deles era M. Taylor. M. Taylor, que é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas, diferente da grande maioria das marcas de roupas. Lá você, ao terminar de comprar, você compra pelo celular e você se escaneia. Aí ele faz a roupa sob medida para você. Aí não tem PP, PMG ou GG. Tem só o I de Isabela. Tem o T de Thiago. Isso tá no celular de qualquer pessoa que quiser usar. Só que como eu não sei que isso existe, aí eu vivo comprando PP, PMG, GG. Se não cabe bem, eu tenho que ir numa pessoa que costura, que adapta. Então a gente apresentou isso em 2018 para a loja Renner. Em 2019, eu estava com as lideranças da Ambev, o CEO e C-Level, e aí apresentei a Open Foods. Eu nem vou tentar explicar aqui, porque é dificílimo explicar em pouco tempo, mas é um marketplace de comida digital. E aí eu me lembro conversando com o Bernardo, que era o CEO na época, a gente começou a falar de marketplace, de e-commerce. O e-commerce normalmente vende os ativos próprios, o marketplace orquestra ativos de outros, né? E aí o pessoal da Ambev disse... mas os nossos marketplaces, eu falei, olha, vocês focam mais em e-commerce, vocês não têm marketplace. Isso foi uma ofensa de morte para a Ambev, que tem esse estilo super competitivo e de muito orgulho do que eles fazem. Mas era verdade, a minha análise não estava equivocada. E aí eu me lembro que o Bernardo perguntou assim, mas para ser marketplace a gente tem que vender Heineken? E aí eu disse, é um dos jeitos. E todo mundo riu na sala, porque aquilo era um grande tabu para a Ambev. Uma ofensa. E naquele momento ficou uma pausa de 5 segundos e todo mundo se deu conta e disseram, vamos começar a vender Heineken? E naquele instante da história, a Ambev decidiu vender Heineken. Então, quando você mostra um sinal que gera um insight de negócio, que abre uma nova avenida de pensamento, outro exemplo que eu posso dar aqui, só para ilustrar, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Uma vez, para uma grande rede varejista, a gente apresentou um carro autônomo chamado Robomart. Ele é um carro que você chama tipo um Uber, só que ele é sem motorista. Então, você chama um carro, ele para na frente da sua casa, abre e é um mercado. Então tem tomate, tem cenoura, tem pasta de dente. Meu Deus, eu preciso de um desses lá no bairro. E aí você pega, é o carro da feira, só que autônomo. E aí outra pessoa chama, já tem de farmácia, já tem de sorveteria. Aonde? Já tem na Califórnia. Aí, por exemplo, eu separei até um exemplo de... A gente trabalhou agora com uma empresa de inteligência artificial. Para nós é sempre mais desafiador quando a gente vai para essas empresas mais da ponta, né? E aí o pessoal queria criar uma nova avenida de investimentos. Olha a avenida que a gente apresentou, Isa. Saúde mental. Eles têm um software de gestão financeiro e a gente apresentou para eles uma possibilidade de criar softwares de saúde mental. Olha só o software que a gente achou, se chama Amber. Depois dá uma olhada. Ele vai lendo as suas conversas, seus e-mails, suas trocas de mensagem, obviamente que tudo autorizado, né? E ele descobre o seu burnout... A tendência. Antes do burnout. Absolutamente. Ele vai vendo as falas, as palavras, absolutamente. Você sabe. Então, se você é um gestor de pessoas e quer que as pessoas não arrebentem, o que você faz? Você cria um sistema que nem a pessoa sabe que vai arrebentar. Né? Ou seja, é o tal do Data Analytics? É um Data Analytics para isso. Só que nesse caso é de dados não estruturados. Né? Dado estruturado é quando é uma tabela com números ou com palavras que a gente meio que já tagueou. Né? O não estruturado são conversas, vídeos, vozes e assim por diante. Para tudo agora, respira. Toma uma água. Agora você entendeu, né, do que se trata o programa? Provavelmente alguém pensou assim, nosso futurista, aonde está a bola de cristal dele? Não é? Não falamos sobre bola de cristal. Não falamos sobre bola de cristal. Então, eu já quero... Alô, empresas brasileiras. Eu preciso de um carrinho desde fruta na porta da minha casa com banana, gente. Pô, olha, quem tem filho sabe, né? Banana e ovo. É isso, é a vida, né? Como é que ainda não inventaram um programa de assinatura de banana e ovo? Ah, não sei. Mas é só... Você já faz aí. Pronto. Ó, então tá. Então você falou do carrinho. E esse programa da Amber já existe onde? É um software. Um software. É um software. Software que já está sendo usado. Isso. Aí a gente foi contratado por uma empresa de inteligência artificial para encontrar novas avenidas de investimento. Eles trabalhavam com um sistema de finanças. Eles têm eu não vou dizer o nome, que todo mundo conhece, né? Mas é um sistema de finanças, um software de finanças, de gestão de finanças. Eles disseram, cara, queremos outros
caminhos. E a gente disse, olha, um caminho que ninguém está explorando é isso aqui. Mas ele disse, mas é possível? A gente começa a mostrar que é possível e os caras investem. Então, acho que tem muito disso, sabe? A bola de cristal, na verdade, é mostrar todas essas inovações que ainda são muito incipientes, como um apito de cachorro, os futuros estão lá apitando algo, algumas pessoas prestam atenção. Perfeito. E a gente divide isso com a sociedade. Perfeito. Assim. Outro dia eu vi uma empresa que eles... É um benefício de farmácia. Olha só, vê se o meu raciocínio está certo. Benefício de farmácia e... Quanto você gasta de farmácia por mês? Bastante. Melhor não dizer. É bastante. Não, hoje eu gasto menos, mas eu já fui aquela pessoa que sentiu tesão de ir na farmácia, porque ia comprar um monte de remédio, um monte de coisa e tal. Bom... E aí hoje eu tenho gastado muito menos, mas todos nós gastamos uma quantia X na farmácia. X. Pronto. O que esse cartão faz? Essa empresa faz? Eles pegam, aquilo é colocado no banco de dados e aí depois, no fim do mês, você tem um crédito. Legal. A partir do que você gastou. Legal. Aí na hora eu fiquei meio com o pé atrás. Eu falei, mas aí a pessoa está vendo o que eu estou consumindo? A empresa está vendo o que eu estou consumindo? Ora, mas se eu trabalho numa empresa e eu tenho diabetes, eu vou tomar um remédio para diabetes. Um remédio para tireoide? Para tireoide. Então, se eu tomo um remédio para alguma questão relacionada à saúde mental, isso não pode ser problema. Então, se a empresa usar isso contra mim, então eu já estou no lugar errado. Mas aí depois eu comecei a pensar, sabe o quê? Isso como uma grande alternativa para a redução de presenteísmo. Porque se eu tenho análise de dados do sujeito que vai na farmácia, eu consigo medir, olha, nos últimos 2 meses o Thiago está comprando muito analgésico. É isso. Aí eu vou e ligo, ô Thiago, ainda mais agora home office, né? Porque a turma sempre pergunta, mas como é que eu meço a saúde à distância? Uai, você já tem os dados. A questão é como que você está olhando para eles, como você está cruzando eles. Perfeito. Se a pessoa... É sempre importante dizer isso, né? Que a pessoa tem que autorizar o uso dos dados. Mas uma vez autorizado e ela vendo benefícios, os dados, a inteligência artificial vai nos cuidar. A gente não consegue ter consciência de tudo, né? A gente opera aqui num piloto automático, a gente consegue ter consciência de tudo. Se a gente não está num estado de consciência, muitas vezes o dado vai dizer, um alerta lá, não. Ó, exato. Né? Você está tomando muito analgésico, você está usando muito medicação para isso, para aquilo. Será que seu comportamento está saudável? Né? Que é como um colega que você sai frequentemente e começa a perceber que ao invés de tomar uma cerveja, você está tomando 5. Seria outra forma de medir, né? Assim, quantas ressacas você tem por semana. E é verdade, né? E se tiver lá o remédio para ressaca, isso é um indicador que mede a ressaca. Bom, né? Enfim, adorei o carrinho, gostei muito do Amber. E aí, Thiago Matos, você, então, junto com a sua equipe da Aerolito, vocês buscam essas referências? Isso, a gente faz tipo um mapa. Nosso mapa tem entre 100 e 150 sinais por mapa. Demora no máximo 6 semanas, já demorou 12 semanas hoje, com tecnologia a gente faz bem mais rápido. Vou confidenciar algo, assim, a gente não demora 6 semanas, a gente demora muito menos que 6 semanas, mas parte da demora é para a gente analisar e revisar tudo com calma. Exato. Porque as empresas mudam muito rapidamente, algumas podem ser um golpe, né? Lá o cara divulgou algo que não entrega, isso acontece, né? Então a gente tem que fazer uma investigação. E também até para que a gente consiga extrair bons sinais, que são essas conexões, né? Entre o negócio da empresa contratante e o que a gente está apresentando, né? Mas o mapa fica pronto muito rapidamente. E aí vocês vão buscar isso em todo o mundo? Sim. A gente tem algumas camadas de análise, né? Uma é territorialidade, que é Brasil, Latam, mundo. Que às vezes o cara diz, pô, eu quero coisas mais do Brasil. Tem uma coisa que acontece muito, essa é a história boa de contar, que às vezes o cliente diz assim, você garante que ninguém no Brasil fez? E alguns dizem, você garante que alguém no Brasil já fez? A diferença é, um quer ser mais pioneiro, ou seja, ninguém fez, e outro quer mais validação cultural. Não tem certo e errado, né? A gente mede a maturidade também dos sinais, o que é lá do futuro, o que já é do presente, e a gente mede um negócio que é transversalidade. Então, o que é transversalidade? São coisas que não são no meu mercado, mas que podem afetar o meu mercado. Positivamente ou não? Positivamente ou não. Porque eu adoro quando a gente consegue importar ideias de outros mercados. É isso, porque o benchmarking, que é o que normalmente se faz, que é a análise do próprio mercado, ele dá muito pouca pista nova. Todo mundo está olhando para os mesmos players. Os mesmos ângulos. Exatamente. Você sai da sua bolha e olha para outros mercados, aí que a inovação acontece. Assim. Essa é uma grande vantagem competitiva nossa. Olha só. Você está lá, né, no seu mercado. Aí você está olhando só para os mercados.
E se você olhar para as floriculturas, eu estou dando um exemplo aqui muito simples, tá? Mas isso serve também, eu como comunicadora, eu adoro aprender em todos os lugares. E eu aprendo com todas as pessoas. Você é a transversalidade, né? Porque você perpassa por cada entrevistado. Você é literalmente a transversalidade. Tiago, assim. Então assim, às vezes eu vou fazer uma palestra e a gente viaja muito. Muito. Né? E aí, se tem um lugar que eu amo estudar comportamento, é o aeroporto. E às vezes eu entro e aí eu falo sobre produtividade sustentável. Aí eu tô dentro do banheiro e eu vejo lá um negócio de guardanapo, recicle-se, atitude sustentável. Todas essas mensagens eu sempre considero assim, olha, esse é o caminho. Então, você acabou de receber um insight. É isso aí. Você acabou de receber uma informação. Como é que agora você vai transformar essa informação que está dentro do banheiro para aquele público que está te esperando lá no ar-condicionado? É isso aí. Então, eu entendo que o tempo inteiro a gente pode usar desses recursos que já estão sendo usados por outras áreas na nossa. Eu vou dar um exemplo de transversalidade, perfeito, que é bem prático, assim. Uma vez a gente estava trabalhando por uma marca de comidas e bebidas e a gente apresentou a Persol. Persol é um equipamento de maquiagem. Quem aí gosta de maquiagem, vocês vão achar isso aqui alienígena, confia em mim. É um equipamento mais ou menos desse tamanho, só que ele é uma mini fábrica de maquiagem. Então, em vez de você comprar maquiagem pronta, você compra a fábrica. Só que ela é mini. Ela faz base, faz batom, faz sombra, faz... Meu repertório de maquiagem não é tão grande assim, mas ela faz várias... Blush. Faz rímel. várias... Eu acho que esses ele não chega a fazer. Eu sei que faz algumas coisas. Só que como é que faz? Você pega e escaneia o seu rosto. E aí ele faz a maquiagem pro seu formato de rosto, tom de pele, pro penteado, pra roupa, pra temperatura, pra umidade, pro nível de poluição, pra... Ele faz pra aquele momento. Onde então, existe isso? tá disponível. Entende? O apito de cachorro tá sendo disparado. Tá disponível, Thiago. Me dá o endereço. Tá disponível onde? O nome é Persol. Qual é o endereço? Persol. P-E-R-S-O. Persol. De personalizado. Então, o que a gente fez? A gente mostrou esse Persol para essa marca de comidas e bebidas. Tá. Disse, como que eu faço comida e bebida em casa? E aí se criou uma conversa sobre fazer a cerveja em casa, home brewing, né? Pronto. E tem um produto que hoje existe, que é de home brewing, por causa disso. Então, quando você pega algo que é novo na indústria de maquiagem, de beleza, e traz para food and beverage, ele já nasce, entre aspas, inovador. Porque eu tô roubando de outro lugar, né? O que você acha dessas empresas? A sua caneca foi parar lá longe. A gente tá muito empolgado. Pode pegar. É que eu quero uma Você ajuda. Quer mais água? Eu mais acho que era... água. Me deram a senha Carol, e eu operei favor, a senha aqui. Mais água. Tiago, o que você acha das empresas que estão resgatando elementos ancestrais? Uhum. Eu queria agora ouvir você o quanto há de ancestralidade no futuro. Perfeito. Eu não sou um expert em ancestralidade, não é a minha área, mas o que é muito importante da gente sempre dizer é que, assim como algo do futuro não quer dizer algo do futuro, algo novo, algo que faça bem à sociedade, algo necessariamente ancestral não quer dizer que é algo que ainda tenha validade, né? Existem pensares ancestrais que ficaram datados. Vou dar um exemplo. Terraplanismo. Sim. É um pensar ancestral que não é porque ele é ancestral que ele tem que ser validado hoje em dia. Todo mundo sabe que a Terra é geóide. Todo mundo não, né? Existe gente que nega isso. Então, um cuidado que a gente tem que ter não é porque é ancestral que é bom. Agora, não é porque é ancestral que é ruim. Eu acho que é esse o ponto, né? Muita gente entra nesse neofilismo dizendo né, que tem que ser o novo pelo novo, né? A novidade pela novidade. O último software é necessariamente a melhor versão. Isso não é verdade. Lá na Aerolito, a gente instituiu um uso de palavras que as pessoas começam a pegar. Um deles é não falar futuro no singular, é falar futuro no plural. Futuros. Futuros. Porque existem muitos futuros, né? Para você, o futuro é de um jeito, para o entrevistado anterior é de outro jeito, para mim é de outro jeito. E se a gente não compuser esses muitos futuros em convergência, a gente não tem uma sociedade melhor. Porque o olhar de futuro, ele não é uma acomodação, um mundo morno que acomoda os interesses de todo mundo. Não é isso. Ele é um respeito aos diferentes olhares. As possibilidades. Então, a gente também usa, muitas vezes, o olhar de passados. Porque cada vez que a gente volta ao passado e reentende o passado, a gente reescreve o passado e se transforma num novo passado.
essa questão da ancestralidade, para mim, tem muito a ver com esse olhar de passados, de um passado que não está fechado, não está hermético, mas está aberto. Né? Para novas interpretações, novas utilizações. Exatamente. Né? Eu tenho visto isso muito na alimentação, sabe? Coisas que... receitas ancestrais que agora estão voltando, especialmente com a questão de produtos naturais, Perfeito. Fermentação natural. Perfeito. Né? Agora, quantas palestras por mês você já deu sobre inteligência artificial? Excelente pergunta. O pessoal chega, né? Muita gente não sabe bem o que pedir. E aí eu brinco que é 300 gramas de inovação, 450 de inteligência artificial e completa aí com um pouquinho de futuros, né? Esse ano, eu participei em maio do principal evento de inteligência artificial do mundo. E lá eu fiz uma grande atualização, assim, sabe? Tipo, do que estava se falando de inteligência artificial. Eu acho... Qual é o evento? É um evento da Singularity, em Singularity University. Ai, gente, você já ouviu falar em Singularity University? É muito chique. E ele é professor. Uhum. Você tá muito chique, né, Thiago? Muito chique não. É legal. É um privilégio. Tá, mas assim, se você tá pensando em... Se você tá disponível, na verdade, para falar sobre futuros, você já ouviu falar em Singularity. É isso tá. Aí, estamos lá na Singularity. Aí tem um evento em maio desse ano e eu consegui fazer uma grande atualização do meu pensar, do meu entendimento sobre inteligência artificial, que se você quiser que a gente entra, porque tá na corrente sanguínea falar de IA, né? Mas o que eu percebo, Isabela, é que assim, as palestras sobre IA, né, como você palestra muito também, você sabe, a gente sempre vê uma antes e uma depois, pelo menos, né? Aquela que é antes da gente subir no palco e logo depois. E eu acho que as palestras de IA, elas caem muito numa problematização sem solução. Isso! Sabe? Isso. É tipo assim, olha, IA vai gerar esse problema, e aí temos que discutir isso, sabe? Essa questão de temos que discutir isso tá acontecendo. Só que as pessoas não estão participando desses lugares onde se discute, e, portanto, elas não sabem bem o que está sendo discutido. E eu acho que esse foi o privilégio. Eu participei desse lugar onde está sendo discutido. Então muita gente diz, pô, tem viés. Isso está sendo super discutido. Pois é, estão colocando só um tipo de pessoa para construir. Isso está sendo super discutido. Isso vai roubar os empregos das pessoas. Isso está sendo super discutido. Isso vai ultrapassar a capacidade humana. Isso está sendo super discutido. Não é porque você não está participando que não está sendo discutido, entende? Está sendo muito discutido tudo isso. E aí, resumindo, eu tô de olho no horário. Nós temos um combinado de tempo. Você pode ir aí que eu tô bem. Que mentira, você tem palestra. Não, mas dá pra ir um pouco mais. Então, só tenta me responder. Então, para quem está com medo da inteligência artificial, a gente precisa dizer o quê? Eu acho que tem muitas coisas para serem ditas, tá? A primeira coisa é que a inteligência artificial vai roubar mais empregos intelectuais criativos que manuais mecânicos. Repete. É muito mais fácil para uma inteligência artificial roubar empregos intelectuais criativos do que manuais mecânicos. O que eu quero dizer com intelectuais criativos? Comunicadores... roteiristas, jornalistas, advogados, as áreas do pensar intelectual criativo. Em que eu tenho um banco de dados de informação e eu preciso usar o meu poder cognitivo para cruzar essas ideias. E não tanto um mecânico de carro, não tanto uma pessoa que faz a limpeza. Então se inverteu muito. Uau. É muito mais difícil para uma inteligência artificial embedada num robô mexer num motor do que fazer um mapa de futuros como eu faço. É muito mais difícil fazer um manual mecânico. Sério? Muito mais difícil. E a gente não entendeu isso ainda. Então, o que aconteceu foi o seguinte, com a industrialização, a gente substituiu a força manual mecânica. Cresceu, ascendeu o intelectual criativo. Agora está invertendo. O intelectual criativo está em mais risco do que o manual mecânico. Curioso isso? É muito mais difícil para um robô com inteligência artificial pintar uma parede do que analisar um artigo de física. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então a gente ainda não entendeu bem esse contexto, assim. Você tá falando isso, eu tô lembrando, sabe do quê? Daqueles memes que mostram os robôs pintando. Mas eles não pintam bem. Eles não pintam bem, eles não operam bem. Olha lá, atenção, Brasil. Atenção, mundo. Mexem no carro bem, eles não lavam a louça bem. Aí agora, neste momento,
alguém que não está disponível para essa conversa vai falar assim, tá, e nas linhas de montagem de uma montadora de carro? É que assim, o carro, ele é um preset, né? O carro é daquele jeito. Quando você sair do preset, fica muito difícil. De novo, chega para um robô hoje, o melhor robô do mundo hoje, e diga, mexa aí no motor do meu carro, ele não vai nem começar. Entendeu? Nem começar. Você entende que eu tô te provocando. Claro, claro. E agora você diz, faça um roteiro, ele vai fazer um roteiro. Então, uma das coisas que a gente tem que dizer é, existe uma desatenção sobre esse fenômeno. Tá. Ao dizer isso, eu não tô dizendo que, beleza, gente, todo mundo tem que voltar a ser operário, né, mão na massa, e o intelectual criativo vai morrer. Não é isso, definitivamente não é isso. Porque existem alguns guardrails da inteligência artificial. Talvez o principal guardrail da inteligência artificial, eu não sou um expert nisso, mas eu estou perto dos experts, né? Talvez o principal guardrail da inteligência artificial é que ela não pode imaginar futuros. Olha só que maluquice. Captei. Olha só que maluquice. Se você diz para a inteligência artificial, opere como um ser humano com ideias nazistas, ela diz, não posso. Você diz, você consegue se imaginar dessa forma, sendo nazista, como seria? E ela responde. Opere de maneira homofóbica. Ela não deixa. Se imagine nessa condição aqui e ela vai ser homofóbica. Então, eles não deixam a inteligência artificial se imaginar no futuro, porque quando ela se imagina, ela dá curva. Portanto, uma das atividades mais necessárias para o mundo de hoje são pessoas que consigam pensar os futuros. E não por acaso, o Fórum Econômico Mundial disse em 5 de agosto de 2020 que a habilidade mais importante para o mundo pós-pandemia era Futures Literacy, né? Esse letramento para futuros. Porque ela é, na verdade, a habilidade para trabalhar ao lado da IA. Entende? Existe um software que é o software para trabalhar ao lado do software da IA. O nome desse software se chama Futures Literacy. Porque a inteligência artificial vai conseguir fazer uma série de coisas aqui, e sim, vai conseguir. É uma ingenuidade achar que não. Isso. Mas uma das coisas que ela não consegue definitivamente, se conseguir, aí sim a gente tem um problema grave, é imaginar. Qualquer atividade intelectual criativa que parta para esse lugar da imaginação vai operar bem com inteligência artificial. Ou seja, aí é como naqueles filmes também que a gente vê quando a inteligência artificial domina. Aí é esse lado, ou seja, conseguiu imaginar. É um mundo muito distópico, né? Mas nós estamos longe disso, tá, gente? Se você chegou agora, não é o que está acontecendo. E eu digo assim, ó, existe um podcast que eu mais gosto, é do Lex Fridman, que ele leva a gente de tecnologia para discutir. Como que é o nome? Lex, L-E-X Fridman. Ele leva muito especialista em inteligência artificial lá para dizer qual é o risco de dar ruim. Normalmente, os maiores experts do mundo dizem que o risco está entre 10% e 20%. Ou seja, a gente tem 80% e 90% de não dar ruim. Então não é o Thiago, não é o cara da cafeteria, não é o motorista de aplicativo dando a sua opinião. É, né, top tier list de AI. E essas pessoas, na grande maioria, dizem não vai dar ruim. Pode dar ruim, como tudo na vida pode. Sim. Pode vir um meteoro e ter problema. Existem outras coisas que eu acho que são mais do presente com relação a IA. Por exemplo, o consumo energético de IA é um grande problema que não se fala tanto, né? E esse sim é um risco real. Né? Consumo energético. Por exemplo, quando a gente vai lá no ChatGPT ou qualquer um das suas IAs favoritas, tem um consumo de energia, porque ela não acontece magicamente, né? Aquilo ali é uma pergunta com um modelo de linguagem natural que está operando um super servidor que gera dados. E energia, né? Tipo, tem energia sendo consumida, calor e tudo mais. Toda vez que você vai lá fazer uma piadinha, você tá aquecendo o mundo. Quanto mais gente usar os modelos, mais aquece o mundo. Se a gente não tiver um modelo melhor, aquilo vai gerar... A inteligência artificial vai gerar aquecimento global. Até 2030, tá de boa. Mas depois de 2030 pode dar ruim. Alessandra Bruno, você ouviu isso aqui? Até 2030. Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Cortical Labs. A Cortical Labs, que é provavelmente a próxima geração de chips. Como é que eles fazem? Eles põem neurônios em chips. Eles põem neurônios humanos em chips. Não é o contrário? Os dois operando juntos. Porque eles conseguem operar de uma maneira muito mais... os cálculos são feitos com muito
com um poder computacional muito menor, porque a gente não entende bem ainda os neurônios. Mas quando junta neurônio e silício, não sei porquê, ninguém entende bem, ele gasta menos energia. Por exemplo, o ChatGPT, para saber o que ele sabe, ele, entre aspas, leu toda a internet. Esse não lê toda a internet e consegue responder. Por quê? Ninguém sabe bem. O consumo energético para treinar os modelos tipo o GPT foram na base de 250 gigawatts. Esse foi 0,5 miliwatts. Isso é 10 elevado... 5 vezes 10 na 14. É um número que, assim, nem tem como imaginar o número, assim. É um número gigantesco. Minha nossa senhora. Então, a inteligência artificial, ela vem, como tudo na vida, vem com uma série de coisas. Um deles é o consumo energético, assim. Entendi. Quando vão me falar sobre inteligência artificial, né, nas palestras, eu só lembro de quando o e-mail começou, no fim da década de 90, e eu pensei assim, para que eu vou criar e-mail, gente? Se as pessoas quiserem falar comigo, elas me ligam. É isso aí. Eu me recusei, imagina. Perfeito. Tem os dois fenômenos, né? Tem um fenômeno que eu falei da neofilia, por exemplo. Carro autônomo agora em 2 anos. Eu não vejo nenhum carro autônomo aqui em São Paulo. Não tem, entendeu? Então vai demorar um pouco. E tem o fenômeno que você acabou de dizer. Para que eu preciso de e-mail, né? Tem uma entrevista famosa do Bill Gates explicando num talk show americano, né, o que era a internet. E o host não entendendo, né? Tipo assim, mas por que eu preciso de internet? Pra quê? E uma hora ele fala assim, você pode ir lá botar o jogo de beisebol, a narração de beisebol na internet. Ele disse, mas por que eu não ligo o rádio? E claro que eu consigo entender a confusão. Então a inteligência artificial, ela traz muitas coisas interessantes, muitos desafios sociológicos gigantescos, assim, né, do ponto de vista de desempregabilidade, de novas funções, mas a gente vai ter que conviver com ela, não adianta. Com certeza. Tiago, sendo responsável aqui com o seu tempo e garantindo o seu futuro, eu preciso ser responsável com o presente. Então, o nosso tempo, Zé Fini. Você escreveu várias histórias aqui, alguma delas eu não perguntei, nem passei perto. Tem algumas, mas... Tem alguma que você quer fechar, então? Tem histórias que eu separei aqui. Eu vou contar um bastidor, então, né? Antes de começar o podcast, a Isa perguntou, mas por que esse monte de rabisco? Eu disse, que quando eu conto as histórias em palestras, eu tenho o apoio dos slides, né? Sem os slides, às vezes eu esqueço. Mas tem uma história que eu acho que pode ser um bom endereçamento para o fim aqui. Quando eu estava com 16, 17 anos, ali pré-vestibular, eu estava muito na dúvida de qual carreira seguir, né? Que eu vou entrar aqui, vou entrar ali, né? Eu estava na dúvida entre jornalismo, sempre gostei de escrever, sempre gostei de me comunicar, estava na dúvida entre publicidade, sempre gostei de desenhar, de vídeo, administração, sempre gostei de negócios, e fui me recomendar com meu pai, fui me aconselhar com meu pai, que era um cara de sucesso profissional, e eu disse, pai, qual das esteiras eu devo pegar? Eu devo pegar essa esteira aqui do jornalismo, devo pegar essa esteira da publicidade, ou essa esteira aqui da administração e dos negócios? E a resposta dele, eu acho que seria genial hoje, em 2024. Mas em 96, é de um brilhantismo, né, assim, a ser destacado. Ele disse, tanto faz, meu filho, a sua profissão não existe ainda. E, de fato, a minha profissão não existia em 96. Futures Literacy não existia. Foi lançado em 2006. Podcaster não tinha em 96. A grande maioria das profissões que hoje a gente acha, youtuber, gamer, streamer, minerador... Mas ele falou isso. Ele falou isso. Sua profissão ainda não existe. Ele disse, tanto faz, porque a profissão que você vai ter não é o curso que você vai fazer. E mesmo... assim, claro que hoje... eu decomponho isso e quase poderia fazer um episódio de podcast só sobre essa frase, né? Jornalista mudou muito. Você era uma jornalista de TV, âncora, ali, não sei o que. Hoje o podcast é muito mais influente que a grande maioria dos telejornais no mundo, né? Um publicitário trabalhava com mídia tradicional, hoje é mídia online. É totalmente diferente. Sim. O nome é o mesmo, mas não é o mesmo. Administrador, imagina como eram os negócios antes do online. Então, o mesmo que o nome... mesmo que ela não tenha nascido depois, como foi o caso da minha, ela nasceu de novo. O jornalismo nasceu de novo, a publicidade nasceu de novo, a administração nasceu de novo, né? Excelente. E aí nós estamos renascendo em vida o tempo inteiro. Você pode renascer com boa saúde ou não. Quando que eu vou poder colocar um chip em mim?
Em mim não, na Angelina, gente. 3 anos, só vejo aquela criança e fala, nossa, quando ela começar já ir pras baladas, ela vai ter um chip pra saber pra onde ela vai. Vai ter. Você acha que vai, Thiago? Vai ter, certamente. É bom que você tem um filho de 5 anos também, você vai pensar nisso, Aí a gente vai né? ficar trocando Vamos. ideia. Não, por favor, você acha possível? Pode deixar, eu, você e o Thiago, a gente Você acha vai. possível? Não, vai existir sim. É porque, porque é legal a gente naturalizar. O absurdo do hoje é natural amanhã. O que é estranho hoje é natural amanhã. Isso vai acontecer com muita tranquilidade. Assim, eu tenho muita convicção de que a próxima geração vai ser uma geração muito mais saudável, muito mais consciente e muito mais feliz que a nossa, né? A gente caiu em muitos golpes Total. que estavam ali umas armadilhas e a gente felizmente conseguiu perceber que dava para sair deles a tempo. Mas a próxima geração acho que vai estar mais blindada, assim. Então eu encerro com o absurdo hoje é o natural amanhã. Thiago, para quem tá apaixonado por você, te segue como? Te encontra onde? Thiago Matos, sem H e 2 T's, nas redes sociais. Aeroli.to, que também é a minha empresa. E uma busca muito, muito comum, assim, né, o meu nome, futuro, meu nome e future thinking. Isso também endereça aí para os lugares que tiverem que endereçar, como meu site, que é thiagomatos.com. Obrigada. Obrigado, Seguimos querida. juntos no presente, Juntos, sempre. em prol de um futuro muito saudável. É isso aí. Muito legal. Obrigado pelo Saúde. convite, querida. Saúde nós. Valeu. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Interioriza.